Eu sou Leia Beatriz. E eu sou Ana Lu. Nós somos o Vênus Mais. E neste ciclo nós vamos pegar uma carona com o Sol pelos signos do zodíaco. Vem com a gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os trânsitos nesse período em que o Sol está passando pelo signo de Virgem. Ele entra no signo de Virgem no dia 23 de agosto e fica nesse signo até o dia 22 de setembro, quando ele passa para o signo de Libra. Como o Sol está passando pelo signo de Virgem, é muito importante a gente estar atenta à posição do planeta Mercúrio, que é o regente de Virgem. Mercúrio vai estar, no momento em que o Sol entra no signo de Virgem, Mercúrio está aí fazendo uma oposição a Netuno e um trígono a Plutão em Capricórnio. Então, nessa oposição a Netuno, Mercúrio faz com que, logo que o Sol entra aí no signo de Virgem, sejam ressaltadas essas características de Virgem que se opõem às qualidades e características de Peixes, porque Netuno está lá em Peixes e é regente de Peixes. Então, isso reforça esse eixo Virgem-Peixes que coloca a pessoa entre o sonho e a realidade, entre o fazer e o sonhar. Então, logo nesse momento, a gente já se defronta com esse aspecto da nossa vida, quando a gente muitas vezes idealiza coisas que a gente quer realizar, a gente idealiza coisas que a gente quer atrair para a nossa vida, construir, mas muitas vezes a gente se dá conta de que nos falta a capacidade, a compreensão, o conhecimento, a força de trabalho para conseguir colocar tudo isso realmente no mundo concreto, para trazer isso para a realidade. Então, muitas vezes isso traz um sentimento aí de impotência até, porque você quer tudo aquilo, mas não encontra viabilidade. Então, logo que o Sol entra no signo de Virgem, a gente já depara essa situação. E durante todo esse período em que o Sol está passando aí no signo de Virgem, a gente vai estar com aquela quadratura entre Saturno em Aquário e Urano em Touro, que a gente já comentou bastante sobre ela, que ela traz esse ponto de alterar padrões, de fazer adaptação, de conseguir trazer as mudanças que estão sendo necessárias no momento. Então, essa quadratura ela já está mais justa aí nesse período e vai apertar bastante lá em outubro, né? Quando eles ficam com 1 grau só de diferença nessa quadratura. Então, é algo que vai estar ativo aí durante esse tempo. Então, temos que estar atentos, sim, a todas as transformações que a gente está querendo trazer para a nossa vida e também aquelas adaptações necessárias para viver esse novo tempo. Ou seja, é um momento da gente usar uma qualidade de Virgem muito forte, que é a do discernimento, para conseguir fazer escolhas e conseguir entender o que é prioritário, o que vem na frente. Então, usar essa característica de Virgem nesse momento vai ser muito importante para a gente conseguir separar o joio do trigo, porque o joio não é tão joio assim, o trigo não é tão trigo assim, mas a gente vai ter que fazer essa diferenciação, essas escolhas, e não vai dar para ficar em cima do muro. Para prosseguir de uma forma orgânica, harmônica, funcional, a gente vai ter que usar aí essa característica e aproveitar aquele trígono também ali entre Mercúrio e Plutão, que eu citei, para ajudar a jogar fora, desapegar das coisas que não estão funcionando mais no mundo atual, que não estão funcionando mais na nossa vida como ela está posta hoje. E essa energia de Virgem dessa limpeza, né, e de conseguir sim trazer uma transformação mais consciente, né, um entendimento sobre os seus próprios ciclos e sobre aquilo que precisa, né, de renovação, ela está sendo demandada aí nesse período, e a energia do planejamento, né, do seguir com a coisa
da forma mais correta possível, está sendo desafiada nessa quadratura do Sol com Marte ali em Gêmeos, né? Então ele já começa nessa quadratura que desafia o planejamento, né? Porque é uma quadratura que exige adaptação, é um momento em que você às vezes vai ter que fazer duas coisas ao invés de uma só ao mesmo tempo. Então vai demandar aí. É uma quadratura que nos traz muita irritabilidade. Essa quadratura de Marte em Gêmeos com o Sol em Virgem. É aquela pessoa que na hora que você está organizando algo, a pessoa chega e bagunça tudo. Uma pessoa que vem para te ajudar, em vez dela te ajudar, ela te atrapalha e bagunça tudo que você estava fazendo e dá vontade de jogar tudo para o alto, xingar a pessoa, chutar as coisas para o alto, né? Porque você vai ter que refazer tudo. Então, é uma quadratura que nos exige muita paciência, no sentido de a gente aceitar que nem sempre as coisas vão correr da forma como a gente planejou e como a gente está procurando executar. A gente procura fazer a coisa com aquele primor do planejamento, mas pode acontecer de outras pessoas ou eventos atravessarem o nosso caminho e jogarem tudo isso para o alto e a gente ter que fazer tudo de novo. Então é um momento aí, essa entrada do Sol no signo de Virgem, ela está bem qualificada por esses aspectos, né? Nos trazendo uma exigência de maturidade, porque se a gente enfrentar esse desafio que Marte traz de uma forma, digamos assim, imatura, a gente tende a não conseguir completar o dever de casa, que é buscar pelo discernimento, fazer as escolhas e eleger as prioridades. E vários desses aspectos estão presentes na Lua Nova, que se inicia no dia 27. E aí, nessa Lua Nova, essa quadratura de Marte e o Sol, ela tá exata, então tá aí com a sua força bem atuante. A quadratura de Saturno com Urano também continua aí presente. E a evolução que a gente tem aqui é o Mercúrio, que passa do signo de Virgem para o signo de Libra. E quando ele entra em Libra, ele entra fazendo um trígono com Marte, ou seja, trazendo aí uma saída e conversando com esse Marte que estava causando essa irritação, né, e tumultuando um pouco essa energia do Sol em Virgem. Então aí tem também esse ponto da utilização da lua negra, né, que são esses dias que antecedem a lua nova, né, esses 2 dias que antecedem aí a lua nova, para a gente conseguir utilizar esse período para fazer aquela limpeza que aquele trígono de Mercúrio com Plutão estava sugerindo para a gente. Então, fazer essa limpeza para na lua nova conseguir utilizar esse trígono do Mercúrio com Marte. Esse fluxo aí entre a lua negra e a lua nova nos traz realmente essa sugestão de que a gente faça uma limpeza, de que a gente faça uma reflexão em relação àquelas coisas que nos tiram do sério, que nos irritam e que fazem com que a gente acabe cortando um fluxo de trabalho, um fluxo de realização, algo que a gente deseja fazer, né, por conta de algumas situações ali que nos tiram do sério. Então, quando chega na lua nova, como Mercúrio já está nessa posição aí em Libra e fazendo trígono com Marte, a gente consegue enxergar esse movimento e perceber que a gente pode ser mais racional e menos passional para conseguir resolver essas questões que travam o caminho, essas questões que irritam, né? Essas questões que muitas vezes levantam dores porque mexem naquelas dinâmicas, naqueles condicionamentos que a gente tem de reações irracionais por conta de coisas passadas, questões que a gente passou e que acabaram nos ensinando a ser assim. Porque durante a vida, durante a infância, muitas vezes a gente, para se defender, precisa reagir.
E aí, na hora que a gente tem aquela reação emocional muito forte, é a hora que a gente consegue as coisas, quando a gente é criança, né? Então, a depender do tanto que a gente usou esse mecanismo na vida para conquistar as coisas, talvez já numa idade mais madura a gente ainda esteja reagindo dessa forma, porque foi uma dinâmica muito forte, criada para conquistar as coisas, só que no momento da maturidade isso não traz conquista, isso na verdade faz a gente desistir ou jogar fora algo que exige todo aquele planejamento para conseguir dar sequência e a gente conseguir realmente estabelecer uma base para conseguir criar aquilo que a gente quer em cima dessa base sólida. Então, a lua nova, ela nos traz esse refresco do Mercúrio em Libra, no sentido de trazer também toda a nossa experiência de diplomacia, trazer toda a nossa experiência que a gente já tem de vida em termos do que a gente pode compor, de como a gente pode negociar, como que a gente pode tomar decisões que sejam boas para todos e não para um só. Então, é a forma da gente tirar um pouco essa energia que se resolve pela força ou pela raiva e trazer um pouco mais a possibilidade de se resolver as coisas pela racionalidade, pela diplomacia, pela composição, pelo diálogo, né? E aí aquela questão do embate, ela continua existindo, ou seja, não quer dizer que as pessoas vão sair de mão dadas, lindas, maravilhosas, adorando tudo. O embate continua acontecendo, a gente vai ter conflitos, mas a gente tem a possibilidade de solucioná-los de uma forma que seja uma solução mais rica, no sentido de que não é um que ganha e o outro perde, né? Uma solução mais rica no sentido de que os dois podem ganhar um pouco se cederem um pouco. E é muito importante a gente entender que trazer para o racional é uma saída, porque na lua nova, a Vênus, que está ali em Leão, ela faz oposição a Saturno, que está em Aquário, e quadratura com Urano, que está em Touro, né? Então, ela está reforçando e ativando aí essa quadratura entre Saturno e Urano, que é uma quadratura de movimento, né? Que força um movimento, e a Vênus em Leão, ela traz esse fogo, né? Essa raiva, às vezes, essa passionalidade. Então, ela ativa essa parte nossa desse lutar pelo que se quer. E também Pelo que no se de deseja. perceber aquilo que nesse momento, ou que a partir desses novos valores e escolhas que nós estamos fazendo, se torna algo intolerável. Porque é algo que tem que está tão longe, tão distante da nossa verdade, daquilo que para a gente é algo importante de ser valorizado, que esse é o momento também da gente fazer essas escolhas em relação àquilo que a gente não quer mais para a nossa vida, não quer conviver mais, não quer compor mais, porque passou do ponto. Então, existem questões, lógico, que a gente consegue ir levando, compondo, etc. E existem outras que a gente tem que entender que a gente precisa se afastar desses ambientes, dessas pessoas, desse tipo de trabalho, né? Se afastar de tal tipo de atividade. Por quê? Porque aquilo que você dá valor na vida está muito distante daquilo. Então, a gente precisa respeitar a posição de Vênus nesse momento aí, que é uma posição muito tensa, no sentido da gente conseguir perceber dentro de nós aquilo que não bate mais com o que a gente dá valor, porque a quadratura Saturno com Urano vem nesse tempo todo chacoalhando os nossos conceitos, os preconceitos e abrindo a nossa cabeça para novos parâmetros de realidade. Então, a Vênus, quando chega nesse momento, ela invoca o que vem de dentro da gente, que tem a ver com a nossa verdade, com o nosso papel no mundo, com aquilo que a gente expressa no mundo como sendo a nossa essência, coloca a gente na parede no sentido de você está reformulando seus valores, seus conceitos, seus paradigmas estão sendo todos chacoalhados, mas as escolhas que você vai fazer tem que partir da sua verdade. E as escolhas que você vai fazer envolvem você abraçar umas coisas e você rejeitar outras.
E com isso a gente vai também se deslocando dentro da própria sociedade, às vezes dentro da própria família, a gente vai ter um deslocamento de convívio, um deslocamento de papel que a gente exerce, um deslocamento numa série de coisas dentro dessa rede a que a gente pertence, né? Então é algo bastante delicado que essa lua nova traz, mas que nos inspira no sentido de realmente a gente construir uma realidade que tem mais a ver com os nossos ideais e com os nossos sonhos e com os nossos valores. E tem relação com esse momento de adaptação nisso. Então, a gente fala às vezes do caminhar como se fala, né? Caminhar de acordo com aquilo que você defende, que você acredita. E aqui nesse momento parece que é algo, essa ideia chega, mas ela não consegue ser executada assim, né? Essa quadratura com Marte traz, olha, é um momento de você ir fazendo as adaptações para um pouco mais adiante você conseguir cumprir isso com esse primor que o signo de Virgem exige às vezes. Então, tem que ter sim a paciência, porque é um momento de adaptações. Então, é aquilo, você tem em mente aquilo que se quer, né? Onde quer chegar, mas se permitir aí essas adaptações para você conseguir fazer uma caminhada mais tranquila. E a chave também, nesse momento, para conseguir fazer essas escolhas e adaptações, ela está em Saturno, que é o planeta dos limites. Então é um momento da gente reconhecer os nossos limites, no sentido de até onde a gente consegue ir, até onde a gente tolera e a partir de que ponto aquilo ali eu nem quero mais que faça parte da minha vida. E quero ir para outro espaço, para outro tipo de relação e tal. Então, entender os próprios limites é algo extremamente importante nesse momento para a gente conseguir fazer todo esse discernimento e continuar nesse caminhar. E aí, no dia 3 de setembro, a gente tem a lua crescente, e nesse fluir aqui que a gente trouxe, nesse momento da lua crescente, o Mercúrio faz uma oposição exata a Júpiter, que está em Áries. E aí ele fortalece um pouco essa coisa da impaciência, né? Porque temos a quadratura ainda do Sol com Marte, e aí essa oposição de Mercúrio com Júpiter. E essa oposição, ela traz esse ponto de, às vezes, você querer se livrar daquilo que é repetição, né? Daquilo que você já tem uma ideia formada e não quer dialogar mais, né? Então, às vezes, você quer fugir desses diálogos que não vão te trazer nenhuma evolução. A gente fala dessa questão da diplomacia, do Mercúrio em Libra, mas existe realmente, dentro até dessa questão que eu falei de reconhecer os próprios limites, em alguns momentos você não precisa desse diálogo para você saber o que está acontecendo e nem para você tomar sua decisão. E você não tem condições de compor além daquilo que você já fez e não está afim, porque você já se definiu. Quer dizer, é uma lua nova que veio antes aí muito, muito forte em termos de decisões que a gente toma de dizer sim e de dizer não. E aí, na evolução disso, porque a gente não pode se esquecer que a lua nova rege todo o ciclo, né? Então, a lua nova traz a proposta e as outras fases da lua vão nos trazendo aí a evolução disso. Então, nesse momento da lua crescente, a gente vai ser confrontado com questões que socialmente contestam talvez aquilo que a gente está falando, nisso que você falou, será que o seu caminhar está de acordo com o seu falar, com o seu pensar? Então a gente passa a enfrentar situações que na prática nos trazem uma certa pressão para a gente mostrar aqui a gente veio, né? Para a gente mostrar se realmente aquilo que é a nossa proposta de mudança ou de renovação em termos de conceitos e valores e paradigmas e tal, se a gente está realmente conseguindo na prática colocar aquilo e caminhar de acordo com isso que a gente está escolhendo e está falando que é o certo, né? Para nós mesmos, não o certo em termos coletivos, mas o certo para nós dentro da coletividade.
E mais uma vez, essa chave do discernimento de Virgem, né? De trazer esse ponto do discernimento para você conseguir ter segurança o suficiente para lidar com esses momentos de maior tensão, né? Ou de maior impaciência e seguir com os seus planos, seguir com o seu caminhar aí de uma forma mais tranquila, decidindo inclusive por não reagir a algumas coisas. Exatamente, sem que isso necessariamente esteja indo contra o nosso ideal, porque o ideal ele vai nos nortear, mas muitas vezes até para o ideal se realizar, a gente tem que passar por cima de certas coisas, né, para poder compor, para poder fazer acordos, para poder, enfim, continuar caminhando, dar passos, dar saltos, crescer em algumas áreas da vida, a gente tem que ir contra pequenos princípios, mas porque a gente está sendo regido por algo maior, que são esses ideais, e a gente precisa aprender a fazer, né, esse jogo de cintura, essa composição, porque senão muitas vezes o ideal continua só no campo do sonho e das ideias e não vem para a realidade, que é a função do signo de Virgem, né? E estar atenta e respeitar também os nossos próprios limites, né? Que é outro tema ativo aí. E aí, no dia 10 de setembro, a gente tem a lua cheia, e esse é um momento, né, de enxergar com maior clareza, de conseguir trazer mais luz para algumas coisas que você ainda não estava conseguindo enxergar direito como estavam funcionando. E algo bem simbólico aqui nesse ciclo é que Mercúrio, que é o regente de Virgem, né, que está regendo aí todo esse ciclo que a gente está falando, ele estava em movimento direto, e aí, nesse dia da lua cheia, ele entra no movimento retrógrado. E vai ficar retrógrado aí, né, do dia 10 de setembro até o dia 2 de outubro. Ou seja, nesse momento da lua cheia, que é o clímax, né, da nossa busca de consciência por tudo isso que a gente está fazendo, todo esse movimento que a gente está fazendo com o Sol em Virgem, a gente consegue enxergar as nossas escolhas, o nosso movimento, a nossa renovação, enxergar na prática os passos que a gente deu, especialmente porque o Sol em Virgem faz trígono com Urano, né? Então, com Urano em Touro, a gente tem condições de enxergar as mudanças que a gente fez, sem perder a conexão, claro, com os nossos ideais, com os nossos sonhos, com aquilo que realmente nos inspira, porque essa oposição do Sol é com a Lua em Peixes, então a gente tem condições de ter esse olhar, que é um olhar que sente profundamente e que enxerga também todo o movimento, e ao mesmo tempo, como Mercúrio, nesse momento, entra em movimento retrógrado, a gente sabe que a partir desse clímax, que vai ser a lua cheia, a gente vai começar a rever todo esse processo e ser confrontado não por outras pessoas, mas pela nossa própria reflexão em relação a tudo aquilo que a gente fez. Então a lua cheia traz essa visão e é um momento realmente de celebrar tudo aquilo que a gente conseguiu colocar em prática, porque isso é uma vitória, mas também vamos fazer, a partir da lua cheia, uma revisão, melhor dizendo, nós seremos convidados a fazer essa revisão, se todos os passos que nós demos, se era isso mesmo que a gente queria fazer ou se a gente vai querer refazer algum daqueles nozinhos, algum daqueles lacinhos que a gente deu, alguma daquelas escolhas e decisões que a gente tomou no meio desse processo. Ou seja, essa energia do signo de Virgem, ela está sendo desafiada mesmo, né? Ela tem esses desafios vindo aí de várias formas. Então, é necessário ter paciência, é necessário ir caminhando conscientemente nessa sua transformação ou nesse seu momento, porque é isso, né? É algo que não se constrói. Você planejou e aí no primeiro momento tá ali tendo que fazer adaptações, então desafio de cumprir, e aqui esse desafio de rever, de corrigir, de pensar o que pode ser melhorado,
tudo isso de uma forma mais intensa por conta do movimento retrógrado de Mercúrio. Então, Virgem já tem essa ação, né, de rever, de aprimorar, mas nesse momento ela é feita de uma forma mais pressionada. Então, é algo que não tem muita flexibilidade ali. É necessário rever, é necessário adaptar, é necessário gastar um pouco mais de tempo no planejamento para em seguida botar a mão na massa de uma forma mais assertiva, né? Para conseguir trazer esse ponto da assertividade de uma melhor forma, porque nessa configuração parece que o erro é algo comum de estar acontecendo aí. E Mercúrio vai estar nos fazendo rever essas coisas, vai estar nos convidando a rever, por quê? Sabe tudo aquilo que você achou que você já tinha colocado um ponto final? Tudo aquilo que você achou que você já tinha passado a faca? Tudo aquilo que você achou que pela escolha que você fez você já tinha definido? Mercúrio vai voltar e talvez te trazer de novo aquela situação para você ver que na verdade, ela ainda não terminou. Então você tem a possibilidade de colocar o ponto final que você quer de uma forma mais racional, num sentido de conseguir defender o seu ponto de vista, porque essa oposição de Mercúrio com Júpiter aí, ela faz a gente ter que saber defender o nosso ponto de vista diante de pessoas ou situações, enfim, que trazem uma visão oposta ou diferente da nossa. Então a gente vai rever a situação para tomar mais propriedade daquela decisão que a gente tomou, ou trazer a possibilidade de rever, de retomar, enfim, né, de fazer uma nova análise. Mas, em princípio, todo esse movimento retrógrado de Mercúrio, nesse momento, o melhor aproveitamento que se pode fazer dele é para você realmente ter certeza daquilo que você já decidiu e você compreender ainda mais profundamente, de uma forma mais racional e até argumentativa, por que você fez aquilo e por que aquilo era necessário. Então passa por um processo de autoconvencimento daquelas coisas que você já tinha decidido, você fez com base na tua racionalidade e com base no seu conhecimento, com base nas suas experiências, etc. E você volta para agregar ainda mais razões, motivos, lógica para aquilo que você fez. E nesse momento da lua cheia, como é o Sol em Virgem oposto à Lua em Peixes, e Netuno também está lá em Peixes, né? Sempre reforçando isso, muitas vezes a gente não consegue defender o nosso ponto de vista ou aquilo que a gente está agindo, porque a gente faz pela intuição que é trazida por essa lua em Peixes. A gente faz porque a gente tem um sentimento de que a gente deve fazer aquilo nos impele, nos inspira, mas a gente não consegue descrever por que a gente decidiu ou quis fazer aquilo. E Mercúrio entrando no movimento retrógrado, ele vai nos ajudar a fazer isso, para que essa oposição que a gente sente entre o racional e o emocional não seja algo tão polarizado a ponto da gente duvidar da gente mesmo. E é um ponto também da gente enxergar essa diferença do que é idealizado e do que é real, do que acontece, porque muitas vezes a gente define de uma maneira clara na nossa cabeça alguma coisa, mas na hora que a gente vai passar por aquela situação, são muitas outras coisas. Então, a gente tem que conseguir captar isso, entender que é muito mais, né? Então, às vezes a definição tá certa que você fez, as suas escolhas estão ali, mas na hora de vivenciar aquilo no mundo real, você tem que ter mais compaixão, você tem que ter um olhar, né, de mais cuidado para o outro e para você mesmo. Então, tem que viver aquilo de acordo com o que ele realmente é. Então, cada situação que você vai viver tem ali os seus detalhes, tem ali o seu contexto, tem ali essas 1000 outras coisas compondo essa situação. E é isso, aí você tem que definir de acordo com
aquilo que você entende ser o melhor para o momento e não se prender a uma definição que você fez na sua cabeça. Porque a ideia é essa, a definição está aqui, mas para vir para o material, ela tem que compor com aquele momento e com, né, com o seu caminhar também. E essa é a proposta de Virgem nesse momento, que você traga um ponto de maturidade em termos de autoconhecimento e para isso mesmo tomar essas decisões, né, mais maduras, mas que você traga como ponto principal a experiência. Isso é o que Virgem nos propõe. Então, como você falou, eu tenho uma idealização e eu tomei minhas decisões e eu vou colocar isso em prática. No que a gente vai colocando em prática, algumas coisas vão dando certo, outras não funcionam e a gente vai tendo que se adaptar. E é essa experiência que é a beleza que traz o primor da energia do signo de Virgem, porque você vai experimentando, aí você vai caindo, levantando, redefinindo e não para de caminhar. E no final desse processo, você sai como uma pessoa muito mais capaz, muito mais eficiente e especialmente muito mais assertiva, como você já colocou, do que a gente entrou. Então é um processo extremamente rico e que vai ser experimentado e a partir dessa experimentação vai trazer essa consolidação das nossas próprias escolhas. E aí, no dia 17 de setembro, a gente tem a lua minguante, que vai cair aí com a conjunção da lua com Marte, né? Então, Marte também esteve bem ativo aí durante todo esse período dessa lunação. E Marte, nesse momento, está fazendo uma quadratura exata com Vênus. Então, o ciclo começou com Marte questionando o Sol, incomodando o Sol. E nesse momento, quem vai ser cutucada vai ser a Vênus, que é o planeta dos valores, o planeta dos relacionamentos. Então, depois de todo esse processo, nesse período aí de lua minguante, que é um período que já antecede o próximo ciclo, já é de começar a fazer um balanço e começar de novo a jogar fora aquilo que não deu certo para poder guardar só o que deu certo e levar para o próximo ciclo, né? A gente já tem esse convite de, a partir desse processo de Mercúrio retrógrado aí que já nos colocou para experimentar as questões novamente, para a gente ter certeza do que a gente fez ou a possibilidade de rever, Marte vem e cutuca Vênus no sentido de provocar também esse processo de autoavaliação para você saber exatamente o que foi que você mesma conseguiu transformar, mudar, consolidar com todo esse processo de Mercúrio indo e Mercúrio voltando. E é um momento também que talvez seja interessante a gente tomar cuidado com as falas, né? Porque Mercúrio está retrógrado, Marte ali em Gêmeos, que traz essa força de reação, né? De ação e reação ali o tempo todo, bem ativa. Então, esse ponto de cuidado com as nossas relações, né? Sabendo dessa quadratura aí de Marte com Vênus, é algo importante, porque temos que cuidar daquilo que nos é valioso. E aí, Virgem está aí trazendo esse ponto de você conseguir identificar esses relacionamentos que são importantes, mas eles estão sendo pressionados, eles estão sendo incomodados, né? Eles estão recebendo uma força aí ativa de confronto, né? E traz um confronto verbal, porque Marte está em Gêmeos. Então, nesse cuidado, para você não trazer falas muito agressivas ou falas que vão te trazer algum tipo, né? Que você sabe que podem te trazer algum tipo de prejuízo aí, ao invés de estar trazendo uma construção. E a oposição entre Mercúrio e Júpiter ainda está ativa, né? Então, como essa vontade de não discutir às vezes, e aí é saber fugir
trazendo um pouco de diplomacia, se for o caso, né? Se essa for a sua escolha, ou saber cortar ali o diálogo de uma maneira não agressiva. Esse momento aí é o momento em que o Sol em Virgem está fazendo a oposição exata a Netuno em Peixes. Então, juntando esse aspecto com essa quadratura de Marte em Gêmeos com Vênus em Virgem, a gente pode entender o seguinte: esse Marte em Gêmeos é aquele que só risca o fósforo. Se eu risquei o fósforo e você estava com gás, o problema é seu, eu vou riscar o fósforo. Então, Marte em Gêmeos é aquele que vai perguntar, mas por que isso? E se fosse aquilo? Mas daquele dia você fez daquele jeito e agora você está fazendo isso. Então, ele vai ser esse pica-pau que vai estar ali te questionando ponto por ponto. Veja como ele auxilia o trabalho do Mercúrio retrógrado, hein? Nessa revisão de coisas, porque vai ser aquilo que vai estar te confrontando. Peraí, mas você fez assim, mas aquilo funcionou, esse não funcionou. Você falou aquilo, mas você fez isso, né? Trazendo essas dicotomias aí, esses porquês. E como o Sol está oposto a Netuno, muitas vezes a vontade que a gente tem é de não refletir, não raciocinar e não definir, é só fugir. Não, eu não quero essas perguntas, eu não quero responder a nada disso, eu quero fugir daqui, porque se torna muito pesado conseguir trazer todos esses porquês, essas razões, essas explicações, né? É claro que eu não estou querendo dizer aqui que é um momento em que você tem que encontrar explicação para tudo, não é isso. Mas em relação às transições que você está fazendo, em relação às decisões que você está tomando com base em novos valores, novos parâmetros, é importante para que você mesma consiga sustentar a sua mudança, que você tenha um mínimo de compreensão racional do porquê você está tomando aquele rumo. Porque senão você vai voltar em algum momento, senão na hora que você for provocado você vai voltar. Então é importante utilizar esse momento aí, não para a gente se sentir agredido, para a gente se sentir provocado e para a gente reagir de uma forma que não seja a melhor, né? E que a gente vá até jogar fora alguma coisa que a gente está conquistando. É importante nesse momento a gente aceitar esse convite, no sentido de a gente conseguir colocar em ordem os nossos pensamentos para a gente poder sustentar as nossas decisões, especialmente aquelas decisões que nos afastam de pessoas, de trabalhos, de atividades, de situações, de ambientes. Quando a gente percebe que aquilo não está nos fazendo bem, a gente faz um corte ali, a gente se afasta, faz essa transição. Se na tua cabeça não estiver claro o porquê de você estar fazendo aquela transição, a tendência é que em algum momento você sinta algum tipo de carência, óbvio, porque algo naquela situação também te preenchia, e aí pode acontecer de você voltar para aquela situação. Então, aceite o convite, aceite os porquês, não para você dar explicações para outras pessoas, mas para você conseguir dar explicações a você mesmo em relação a tudo isso, para você não duvidar de si mesmo lá na frente. E para que tudo isso que é a sua inspiração também, o seu sonho, né, algo que está ligado ao seu desejo e que não é racional, mas que isso aí também seja sustentado por uma lógica, um fio que conduz a tua mudança, um fio que conduz toda essa nova dinâmica, toda essa renovação da forma de pensar, de agir, de se relacionar. E a gente tem uma outra ajuda aí, principalmente nesse período, né, da lua minguante até a entrada do sol no signo de Libra, que acontece no dia 22, que é esse trígono do sol em Virgem com Plutão em Capricórnio, né? Então, que ajuda nessas transformações, que ajuda nessa potência interior, né, de você confiar naquilo que você está trazendo, nas transformações que você já entende que são suas. Então, ele traz esse fortalecimento do lado pessoal. No sentido, inclusive, de você sustentar tudo aquilo que você está eliminando ou tudo aquilo para o qual você está trazendo uma transformação profunda, uma proposta de transformação profunda, do tipo, se não sofrer essa transformação, isso vai acabar
saindo da tua vida. Então, é a chance de você fazer uma reciclagem profunda, né? Seja nas suas relações, seja no seu trabalho, seja na sua forma de proceder, seja no seu conhecimento. Então, essa reciclagem profunda, ela está sendo favorecida nesse momento. Tudo que a gente precisa é não ficar baseado só no emocional, no sentimento, no sonho, na inspiração, no ideal. A gente conseguir trazer tudo isso para o plano concreto, para o plano tirar das ideias e colocar na prática, pegar sua experiência, honrar sua experiência para você conseguir explicar para si mesmo o movimento que está fazendo e sustentar tudo isso para conseguir entrar numa nova fase, que é já essa fase aí em que o Sol vai entrar no signo de Libra e já vem logo uma nova lua nova, então você conseguir entrar nesse novo ciclo já com essa transformação não só feita, mas sustentada pela sua própria experiência, vivência e especialmente consciência. E esse ponto é bonito até, né? Do Sol ali saindo do signo de Virgem e fazendo essa conjunção com Mercúrio, que já está ali em Libra, e Mercúrio está nesse movimento retrógrado, né? E ele está ali chegando nessa divisória entre Libra e Virgem, e o Sol tá passando por essa divisória aí entre Virgem e Libra. Então, esse encontro do Sol com Mercúrio ali também é um ponto bem especial que marca essa saída do Sol do signo de Virgem. E eu, sendo Mercúrio, que é o regente, né? E que traz esse ponto da consciência também, que traz esse ponto do mental e traz essa conexão com todo esse nosso racional e essa nossa flexibilidade e essas dinâmicas, né? A dinâmica da vida. Então, se você quiser saber mais sobre o Sol no signo de Virgem, a gente tem também o vídeo que a gente fala especificamente sobre isso, né? Sobre o Sol em Virgem. E a gente tem também o vídeo que a gente fala da Lua Nova em Virgem e da lua cheia em Peixes, para você acompanhar aí de uma forma mais específica esses momentos.